Olá, boa noite. Eu sou a Hélida, do curso de Psicopedagogia, e hoje, junto com os meus colegas José Renato, Jusileia e Kimberly, vamos apresentar o nosso trabalho de prática interdisciplinar com o seguinte título: TDAH e oficina psicopedagógica, trabalhando de forma teórica e prática. O nosso trabalho ele teve como objetivo principal relatar a importância das oficinas psicopedagógicas para ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem, especialmente os alunos com TDAH, que foi o foco da nossa pesquisa. Essas oficinas serão ministradas por psicopedagogos institucionais que deverão contribuir com o aprendizado dos estudantes para que os mesmos possam superar o que os impede de acompanhar o restante da turma. O estudo sobre o TDAH, ele é muito importante, especialmente para os psicopedagogos compreenderem os indivíduos que o possuem. Assim sendo, esses profissionais, eles poderão seguir estratégias específicas para potencializar o aprendizado e contribuir para a formação desses estudantes. O nosso trabalho ele foi desenvolvido com o objetivo, como eu falei anteriormente, de trazer conhecimento sobre o TDAH e como as oficinas psicopedagógicas são úteis para que os alunos superem as dificuldades de aprendizagem. As oficinas, elas são recursos usados na escola com o intuito de promover o conhecimento mediante recursos práticos, como músicas, pinturas, danças, jogos, entre outros. E através das oficinas que os aprendentes têm a oportunidade de sentir, criar, acertar e também errar, e principalmente vivenciar o aprendizado de forma prazerosa. O nosso texto foi organizado a partir de levantamentos bibliográficos. Nós tivemos como referência Bossa, Mello, Gonzalez e outros. Usamos sites, revistas, e ele foi dividido em tópicos: TDAH, concepções e características, o trabalho do psicopedagogo frente a alunos com TDAH, construção prático-teórica do TDAH frente às oficinas psicopedagógicas. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, também chamado como TDAH, é um transtorno neurobiológico sem cura reconhecida e de causas genéticas, ambientais e biológicas, mais conhecido na infância, que ocasiona sérias dificuldades no processo de aprendizagem e que pode acompanhar o indivíduo por toda a vida. Entre as principais características está a desatenção, a impulsividade, quietude motora, também chamada de hiperatividade, as quais podem ser tratadas com medicamentos, se assim for prescrito por um profissional habilitado. Os remédios usados pela medicina convencional, como a Ritalina, Adderall, Concerta e outros, tornam a criança ligeiramente mais calma e melhora a concentração. Aí vocês podem observar a figura que eu coloquei aí no cantinho aí, falando sobre os sintomas. Sintomas visíveis, como eu já disse antes, são a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. E tem aqueles, né, que são acarretados, que é a baixa autoestima, baixa autoconfiança, inflexibilidade, desregulação emocional, déficit de habilidades, conceito distorcido de tempo, crises emocionais e incompatibilidade escolar. O trabalho do psicopedagogo frente aos alunos com TDAH. O psicopedagogo, ele trabalha com crianças, adolescentes, enfim, todas as faixas etárias, né? Inclusive adultos e idosos. É um trabalho de escuta, de observação e cuidado com o outro, que proporciona aprendizado para ambas as partes envolvidas. O psicopedagogo institucional tem o papel de analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem. Seu campo de atuação são as escolas, identificando os alunos que apresentam dificuldades durante o processo, né, de aprendizagem. É uma dificuldade de aprendizagem com o qual o psicopedagogo trabalha, entre uma delas é o TDAH. O profissional ele tem informações necessárias para ajudar e orientar aos professores, aos pais, sendo responsável por estudar a origem da dificuldade de aprender e, a partir dessa dificuldade, desenvolver estímulos que despertem as funções cognitivas desses alunos com TDAH. Assim sendo, o objetivo do psicopedagogo institucional ele é preventivo, no sentido de criar competências e habilidades para solucionar os problemas com a aprendizagem. O TDAH não é um transtorno causador de problema na aprendizagem, porém, devido a um dos seus principais sintomas, que é a falta de atenção, a aprendizagem ela tende a ficar defasagem, segundo Ramos.
O psicopedagogo tem o papel de analisar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. Segundo Nascimento, 2013, página 1. Dessa forma, deve-se entender o papel do psicopedagogo contemplando o trabalhar as dificuldades apresentadas por esse aprendente, ou seja, atenção, concentração, hiperatividade, impulsividade e outros através de jogos, trabalhos de leitura e escrita e atividades manuais. E aí entra as oficinas. As oficinas, elas são muito usadas pelos psicopedagogos, pois podem desenvolver agilidade, coordenação motora, percepção visual, autoliderança, etc., que são características importantes para a vida profissional e pessoal de todos os aprendentes, né, em geral, não só apenas os estudantes com TDAH. É importante nós pensarmos nas oficinas psicopedagógicas como introdução às oficinas pedagógicas. De acordo com Paviani e Fontana, ambos dizem o seguinte: uma oficina pedagógica é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações concretas e significativas baseadas no tripé sentir, pensar e agir. Antes de mais nada, nós precisamos entender esses 3 verbos inseridos no contexto pedagógico dentro das oficinas, como forma de realmente consolidar aquilo que nós trazemos como proposta nesse trabalho, que são as oficinas psicopedagógicas. Como eu mencionei, estas nascem a partir das pedagógicas, ou seja, do espaço escolar. Então, quando nós pensamos nas oficinas pedagógicas, a partir desse tripé, que é o sentir, o pensar e o agir, nós partimos para entender, de fato, o que significam as oficinas psicopedagógicas. E aí nós pegamos uma citação do Fernandes, que diz o seguinte: as oficinas psicopedagógicas propõem construir um espaço para debater, refletir, propor, discutir e receber informações e conhecimentos de diferentes práticas. A partir da fala do Fernandes, nós conseguimos entender de uma forma mais prática, saindo do contexto teórico, né, como funcionam essas oficinas dentro desses verbos que a gente precisa debater. Quando o psicopedagogo propõe uma oficina, ele precisa trazer a reflexão como ponto de embarque, como ponto inicial do trabalho, assim como ele tem que trazer a discussão junto com o receber a informação e o conhecimento. A partir daí, nós conseguimos construir de uma forma inicial e introdutória essa base da psicopedagogia, né, dentro das oficinas, no espaço institucional. Também é importante nós entendermos que, a partir do momento que nós pensamos numa oficina, de antemão nós temos que trazer à tona o recurso que vai ser utilizado. E como proposta desse trabalho, nosso grupo pensou no Pega Varetas, que a partir de agora eu vou trazer como foi o procedimento e o passo a passo dentro do espaço institucional, ou seja, dentro da sala de aula. Pensando em como fazer e como construir uma oficina psicopedagógica no campo institucional, nosso grupo, primeiramente, pensou o seguinte: qual instrumento, qual recurso que nós iremos utilizar para que se estabilize essa oficina? E aí, como eu falei, o nosso recurso utilizado foi o jogo Pega Varetas. Por que o Pega Varetas foi um instrumento que nós escolhemos? Primeiro, que ele traz à tona algumas habilidades, tanto socioemocionais quanto cognitivas, que crianças e adolescentes podem desenvolver. Então, primeiramente, nós pensamos em uma turma somente. A partir do momento que nós definimos a turma, nós inserimos dentro do Pega Varetas o contexto que envolve esse jogo. Nós trouxemos a realidade dos avós, dos pais, de como esse jogo é utilizado no dia a dia, quais as diferenças que esse jogo traz na instrumentalização, no como usar antigamente e atualmente. E aí as crianças começaram a trazer à tona aquilo que Fernandes propõe, que é o discutir, o refletir e o proporcionar e construir o conhecimento. Então, a partir daí, a partir dessa reflexão, dessa construção inicial, nós trabalhamos em grupos.
nós formamos duplas, dividimos a sala em várias duplas e apresentamos o jogo Pega-Varetas. Uma das características do jogo é trazer cores diferenciadas, então nós também podemos imergir no universo do raciocínio lógico-matemático, proporcionando a própria matemática como cada cor sendo uma quantidade, né, valendo uma quantidade, e a partir daí nós também começamos a observar todo o comportamento e toda a conjuntura que se envolvia ali na aplicabilidade, né, no trabalho em si, no concreto da oficina. A partir deste momento, nós também começamos a entender e construir um universo, como eu mencionei, de socialização, onde as crianças podiam se socializar em duplas. Elas puderam entender também como se relacionam o passo a passo do jogo, e também foi trabalhado como foco a flexibilidade cognitiva, que é um dos pontos extremamente interessantes dentro da aplicação do jogo. O que significa a flexibilidade cognitiva? Nós, desde o momento que nós pensamos sobre esse jogo, a gente pensou também em trazer oportunidades que as crianças pudessem desenvolver cognitivamente. E a flexibilidade cognitiva, ela está relacionada com o planejamento, com a mudança diante das situações e um esquema de planejamento onde a criança pudesse trazer uma solução diante de um desafio. E o jogo proporcionou isso, o desafio e instigar a uma nova solução e a um planejamento para conseguir resolver aquele problema, aquela situação-problema que se colocaria ali. Ao jogar, né, ao praticar o jogo, a criança também estava desenvolvendo os conceitos de discriminação visual, a questão do controle inibitório, que é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento infantil, onde as crianças tinham que ter a paciência, tinham que pensar antes de agir e fazer com que as ações fossem baseadas, as reações fossem baseadas em ações. Ou seja, a partir do momento que ele pensa e que ele reflete, ele tem mais condições de ganhar dentro do pega-varetas. Ou seja, ele pensa, ele tem a calma e a paciência inseridas no contexto, e a partir daí ele poderia ganhar diante do seu adversário, diante do seu oponente. A partir desse momento também, como conclusão do jogo, nós fizemos o seguinte: a gente colocou uma numeração, uma quantidade em cada cor, e no final, cada criança iria fazer a soma das varetas. E automaticamente, quem tivesse a maior soma, né, de quantidade, estaria sendo considerado vencedor. Porém, é muito importante nós mencionarmos também que a ideia do vencedor foi trazida, porém, com todos os cuidados necessários dentro das habilidades socioemocionais, já que uma das nossas preocupações era fazer com que a criança ficasse estimulada a construir, a perceber o outro e a somar diante das relações sociais. Então, um dos objetivos do nosso trabalho dentro da oficina psicopedagógica foi justamente essa. Na conclusão, nós fizemos um evento de premiação para os primeiros, segundo e terceiros lugares, fazendo com que todos os demais lugares também ganhassem alguns brindes. Isso faria com que a estimulação dentro do contexto socioemocional também fosse estimulada. Então, como conclusão, a gente reuniu toda a sala, toda a escola foi apresentada à dinâmica, e todos os alunos puderam estar inseridos nessa oficina, aprendendo vários elementos, construindo habilidades e fundamentando situações que são necessárias tanto no contexto institucional, pedagógico, quanto social. O trabalho foi feito com base em pesquisas biográficas de caráter exploratório, tendo como referência os autores Bossa, Mello, Regis e da Rosa. O tema foi explorado com base em livros, artigos disponíveis em sites acadêmicos e bibliotecas virtuais, contendo textos, imagens e vídeos, contemplando a visão científica, empírica e social de autores inseridos no trabalho. É importante ressaltar que este trabalho priorizou conceitos atuais e de cunho relevante à constituição de ideias propostas, escritas e direcionadas aos leitores, firmando compromisso com a qualidade
e responsabilidade da obra e reflexões elencadas aqui. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico com características de agitação, impulsividade e desatenção, que pode ser de causas genéticas, ambientais e biológicas. Esse transtorno pode trazer prejuízos no contexto escolar ou familiar, o que pode acarretar relações interpessoais mais complicadas. O psicopedagogo institucional é o profissional que, a partir da queixa e da dificuldade do aluno, irá intervir com atividades e oficinas personalizadas, que ajudarão na recuperação dos sintomas. Uma das intervenções possíveis são as oficinas, que promovem ensino e aprendizagem por meio de uso de recursos práticos como músicas, pinturas, danças e outros instrumentos que conectam ao aprendente. Através dessa pesquisa que realizamos, foi possível entender sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, e como as oficinas psicopedagógicas podem ajudar a superar os desafios de aprendizagem desses alunos que possuem este tipo de transtorno, além de investigar acerca de como se dá o trabalho do psicopedagogo institucional à frente do problema dessas crianças. Pensar numa oficina nem sempre é fácil. Dentro do ambiente institucional, o psicopedagogo precisa definir qual meio vai percorrer, como fazer e qual a relação que a psicopedagogia tem em meio à aprendizagem dentro da esfera dessa oficina. A pesquisa indicou que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico e pode ser de causas genéticas, ambientais, biológicas e atingem muitos indivíduos. Às vezes são passados de pai para o filho, isso é bastante comum. Esse transtorno traz alguns prejuízos na vida de quem o possui, especialmente na escola, pois devido à desatenção e à agitação das crianças, não permite que as mesmas consigam aprender o conteúdo ensinado pelos professores. O psicopedagogo é o profissional habilitado para ajudar esses tipos de alunos que apresentam o TDAH, sendo que as oficinas realizadas na escola representam um dos caminhos possíveis para a superação. Este trabalho, juntamente com autores que tratam sobre a temática, assim como os artigos que produzem bases quanto ao assunto, foram essenciais na perspectiva que fundamentam o assunto. Dessa forma, esta pesquisa ela foca não somente nos aspectos que norteiam o tema proposto, o tema escolhido, mas também como uma oficina psicopedagógica pode auxiliar, transformando as situações cotidianas em verdadeiras oportunidades de exercitar e aperfeiçoar as funções executivas, a atenção, a memória e também como tantas outras habilidades cognitivas que auxiliam no desenvolvimento de crianças portadoras deste tipo de transtorno, partindo do uso de jogos como o José Renato já disse, pega-varetas, enfim. Com isso, podemos notar que claramente a relevância do recurso utilizado, inserido no contexto da oficina, proporcionou uma gama de oportunidades, diversas oportunidades para essas crianças, ensino fundamental, trazendo novos olhares, conceitos e oportunidade de evidenciar o trabalho do psicopedagogo institucional. Nós agradecemos a atenção de todos e tenham uma ótima noite e um ótimo fim de semana.